Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 1. Capítulo 7. Amigos. Decidi tentar ir até lá fora. Afinal, Roxy me mostrou que poderia fazer isso, e não desperdiçaria essa chance. Pai. Disse, segurando minha enciclopédia botânica com uma mão, posso ir brincar lá fora? As crianças da minha idade eram propensas a fugir assim que alguém parasse de olhar para elas. Mesmo que eu fosse ficar sempre pela vizinhança, não queria preocupar meus pais ao escapar sem falar nada. Brincar lá fora? Não só no quintal, é isso? É. Ah. Bem, claro. Claro que pode. Paul logo deu sua permissão. Parando para pensar, você nunca teve muito tempo livre. E aqui estamos nós, ocupando todo o seu tempo te ensinando as artes da espada e magias, mas é bem importante que crianças também brinquem. Realmente aprecio o fato de ter bons professores. Pensava em Paul como um pai rigoroso, preocupado demais com a educação de seu filho, mas sua linha de raciocínio era bastante flexível. Esperava que fosse demandar por minha atenção ao trabalho na arte da espada em tempo integral. A permissão foi quase decepcionante. Paul era um homem de intuição apurada. Mas, realmente quer sair? Até esses dias você era um garotinho tão frágil, mas parece que o tempo voa, não é? Você pensou que eu era frágil? Isso era novidade para mim. Nunca fiquei doente nem nada do tipo. Sim, já que você nunca chorava. Ah. Certo. Mas eu já estou bem, então não tem problema, né? Cresci e virei um menino saudável e charmoso. Viu? Puxei minhas bochechas e fiz uma careta engraçada. Paul fez uma careta. É pelos pontos em que você não é nada infantil que fico preocupado. Não sou o primogênito que você desejava? Não, não é isso. Pela expressão decepcionada no seu rosto, será que queria que eu fosse um herdeiro mais adequado para a família Greira? Questionei. Não tenho orgulho disso, mas quando tinha sua idade, seu velho era um moleque que estava sempre correndo atrás de saias. Você ficava correndo atrás de saias? Então eles tinham gente assim neste mundo também, hein? Espera, ele acabou de se chamar de moleque? Se você realmente quer ser digno da família Greira, então vá e volte com uma namorada, disse. Espera, era esse o tipo da nossa família? Meu pai não era um cavaleiro encarregado de proteger uma cidade fronteiriça, além de ser um nobre de baixo escalão? Não tínhamos uma posição social? Não, acho que éramos realmente só de baixo escalão. Entendi, respondi. Então vou até a vila, vou encontrar uma ou duas saias para correr atrás. Ei, espera. Você precisa ser legal com as garotas. E não fique se gabando só porque pode usar magias poderosas. Homens de verdade não devem ficar se gabando de sua força. Esse realmente foi um bom conselho. Cara, eu queria que os irmãos do velho eu também ouvissem isso. Mas Paul estava certo, o poder exercido por si só não faria sentido. E até eu podia entender isso, considerando os termos que ele apresentou. Entendi, pai, o poder deve ser reservado apenas para quando puder fazer as garotas verem como você é legal. Não, não foi exatamente isso que eu quis dizer. Não foi? Não era esse o rumo dessa discussão? Hehe. Opa! Só estou brincando, falei. É para proteger os fracos, não é? Sim, isso mesmo. Com a conversa finalizada, enfiei minha enciclopédia botânica por baixo de um dos braços, guardei a varinha que ganhei de Roxy no quadril e saí. Antes de ir muito longe, porém, me virei, lembrando de uma última coisa. Ah, a propósito, pai, acho que provavelmente vou começar a sair assim de vez em quando, mas prometo que sempre vou falar para alguém de casa primeiro, e também não vou negligenciar meus estudos diários sobre magia e a arte da espada. Prometo que vou voltar para casa antes que o sol se ponha e fique escuro, e não vou a nenhum lugar perigoso. Eu queria deixá-lo seguro, afinal. Ah, tá. Certo. Por alguma razão, Paul pareceu um pouco desconcertado. Olha, se você não quer me dar permissão, é só falar. Tudo bem então, falei. Estou saindo. Volte em segurança. E então, saí de casa. O alvo poderia ter rapidamente se arrastado pelo caminho, mas, por algum motivo, estava devagar. Olhei melhor e vi que segurava uma cesta contra o peito, curvava-se para manter o conteúdo seguro das bolas de lama que eram nele arremessadas. Isso o impedia de fugir do agressivo ataque. Ei, ele está com alguma coisa. Esse é o seu tesouro demoníaco? Aposto que é algo que ele roubou. Se acertar aquilo, ganha 100 pontos. Vamos tomar o tesouro. Comecei a correr, indo até o garoto.
Ao longo do caminho, usei minha magia e formei uma bola de lama. No instante em que já estava no alcance para atirar, disparei com todas as minhas forças. Vá! Mas que diabos! Acertei o garoto que parecia ser o líder, um sujeito bem maior que os outros, bem na cara. Gá, acertou o meu olho. Todos seus amigos viraram a atenção para mim, de uma só vez. Quem diabos é você? Isso não tem nada a ver com você. Sammy. O que você é? Um aliado dos demônios ou coisa do tipo? Acho que pessoas assim existiam em qualquer lugar. Não sou aliado dos demônios, respondi. Sou um aliado dos fracos. E demonstrei meu altivo desprezo. Os outros garotos se prepararam, pensando em avançar como se fossem os certos na questão. Não pense que é mais forte que a gente! Gritou um deles. Ei, ele é o filho daquele cavaleiro. Ah! É só um bebê. Oh! Eles descobriram quem eu era. Tem certeza de que o filho de um cavaleiro devia estar fazendo essas coisas, hein? Olha só, eu falei que aquele cavaleiro estava do lado dos demônios. Vamos lá, vamos chamar os outros. Ei, pessoal! Tem um esquisitão aqui. Merda! Aqueles moleques estavam chamando seus amigos. Mas ninguém apareceu. Mesmo assim, minhas pernas pareciam presas ao chão. Claro, eles eram 3, mas isso parecia tão patético, fiquei congelado ao ter algumas crianças gritando comigo. A minha nova vida estava destinada a ser mais uma cheia de intimidação? Vocês, calem a boca! Gritei de volta. Querendo brigar com 3 contra 1, vocês são os piores. Todos ficaram com o rosto distorcido em uma careta. Droga! Ei, é você que está gritando agora, seu idiota! Um deles acabou falando. Eu estava chateado, então joguei mais uma bola de lama neles. Errei. Seu moleque! De onde diabos ele tirou a lama? Não importa. Apenas joguem de volta. Eles podiam ser 3, mas graças ao trabalho de pés que aprendi com Paul, além de um pouco de magia, pude evitar todos os disparos e desviar com muita graciosidade. Ei! Para com isso! Sim, você não pode se esquivar. Hehehehe. Ei, se queriam me bater, isso é problema de vocês, parceiros. Os 3 garotos continuaram jogando bolas de lama na minha direção por mais algum tempo, mas quando ficou claro que não me acertariam, levantaram as mãos como se de repente tivessem encontrado algo mais divertido para fazer. Ah, isso tá chato. Sim, vamos embora. E vamos contar para todo mundo que o filho do cavaleiro é um amante de demônios. Tentaram fazer parecer que não tinham sido derrotados, que simplesmente decidiram parar. Com isso, os punzinhos partiram para o outro lado do campo. Eu consegui. Pela primeira vez na vida, derrotei os valentões. Não que isso fosse algo para se gabar. Ufa! Argumentos realmente não eram o meu forte. Fiquei feliz por as coisas não darem errado. Por enquanto, precisava verificar a criança que estava servindo de alvo para eles. Me virei e perguntei. Ei, você está bem? Seus pertences estão inteiros? Uau! O garoto era tão bonito que seria difícil imaginar que tínhamos a mesma idade. Ele tinha cílios bem longos para alguém tão jovem, com um nariz pequeno e delicado, lábios finos e um queixo pontudo. Sua pele era branca feito porcelana, e seus traços combinavam e davam-lhe a aparência de um coelhinho assustado, além de uma sensação de beleza indescritível. Cara, se ao menos Paul fosse do tipo bonito, eu talvez pudesse ter um rosto assim. Não, Paul não era feio. E Zenith era das boas. O que significava que meu rosto também não era ruim. Claro, isso comparado ao do velho eu, todo flácido e marcado por espinhas. Então, sim, eu também era bonito. Isso aí. O garoto voltou seu olhar tímido em minha direção. Sim, estou bem. Ele fez com que eu quisesse proteger e cuidar dele, como se fosse um animalzinho. Qualquer garota que gostasse de chotas ficaria impotente diante dele. Bem, isso se pudesse ignorar que estava coberto de lama. Suas roupas estavam imundas, e havia lama cobrindo metade do seu rosto. A parte de cima de sua cabeça estava basicamente pintada de marrom. Era um milagre que sua cesta não fora acertada. Havia apenas uma coisa a fazer. Aqui, coloca isso ali e se limpa na vala de irrigação, disse. Hã? Hein? O garoto piscou e ficou confuso, mesmo quando começou a fazer o que eu disse. Acho que era do tipo que faz tudo o que mandam. Se fosse do tipo desafiador, teria lutado contra os valentões de mais cedo.
Ele se arrastou até a vala de irrigação e curvou-se, ficando de quatro enquanto se limpava com a água. Um cara que gostasse de shotas também ficaria bem animado nessa situação. Aqui, falei. Feche seus olhos. Usei um pouco de magia de fogo para aquecer a água até ficar em uma temperatura apropriada, nem muito quente nem muito fria, ao redor dos agradáveis 40 graus Celsius. Peguei um pouco dela e molhei a cabeça do garoto. Gavai! Agarrei seu colarinho quando se contorceu e tentou desviar, e comecei a limpar a lama. Ele resistiu no começo, mas quando se acostumou com a temperatura da água, começou a ficar calmo. Quanto às roupas, teriam que ser lavadas em casa. Muito bem, isso deve servir, disse. Sem a lama para atrapalhar, usei magia de fogo para criar um vento quente, como se fosse um secador a ar, e depois peguei um lenço para cuidadosamente limpar o resto do seu rosto. Ao fazer isso, pude finalmente ver suas orelhas pontudas, parecidas com as de elfos, bem como os cabelos verde-esmeralda que exibia. Logo lembrei de algo que Roxy havia me dito. Se vir alguém de cabelo verde-esmeralda, certifique-se de não chegar perto. Espera aí. Isso não estava certo. Eu acho que era. Se vir alguém de cabelo verde-esmeralda e algo que parece uma joia vermelha na testa, certifique-se de não chegar perto. Sim, era isso. Quase esqueci da joia vermelha. A testa desse garoto, porém, não era nada senão lisa e bonita. Ufa! Estava seguro. Ele não era um daqueles superdes desagradáveis. Valeu. Suas palavras de gratidão me trouxeram de volta do mundo da imaginação. Nossa! Ele estava fazendo eu meio que sentir alguns arrepios. Decidi dar alguns conselhos. Olha, se você passar por gente assim e não fizer nada, nunca vão te deixar em paz. Não posso vencer eles. Você precisa revidar. É isso. Mas eles sempre estão com alguma criança maior. E eu não quero me machucar. Ah, então era isso. Se ele revidasse, aquelas crianças chamariam seus amigos e lhe dariam uma verdadeira surra. Não importa em que mundo estivesse, isso acontecia. Roxy tinha se esforçado muito, então os adultos pareciam ter aceitado a presença de um demônio, mas as crianças não. Crianças às vezes são cruéis. Isso não era muito diferente de total intolerância. Você deve passar por muitas dificuldades, sofrer bullying só porque a cor do cabelo faz parecer um super deve ser duro. Você não ficou incomodado com isso? Minha professora era um demônio. De qual raça você é? Perguntei. Roxy me contou que os Miguri e o Super estavam intimamente relacionadas. Talvez fosse o mesmo com a raça do garoto. Mas ele só balançou a cabeça e falou que não sabia. Não sabia? Mesmo nessa idade? Que estranho. Bem, e de qual raça é o seu pai? Ele é meio elfo. Mas disse que sua outra metade é humana. E a sua mãe? Ela é humana, mas também tem um pouco de sangue dos homens besta. O filho de um meio-elfo com uma meio-homem besta? Isso então explicava a cor do seu cabelo? Lágrimas brotaram nos olhos do garoto. E então, meu pai, ele disse que não sou um demônio, mas, meu cabelo não é da mesma cor que o dele ou o da minha mãe. Ele começou a soluçar, então estendi a mão e afaguei sua cabeça tentando tranquilizá-lo. Se a cor de seu cabelo não tinha nada a ver com a de seus pais, então isso era um problema. Pensei até na possibilidade de sua mãe ter tido um caso. Só a cor do seu cabelo que é diferente? Minhas orelhas também são mais longas que as do meu pai. Entendo. Uma raça demoníaca que tinha orelhas compridas e cabelos verdes parecia ser algo bastante plausível. Digo, não queria me intrometer na vida de um estranho, mas também já fui uma criança intimidada, então queria fazer algo por ele. Além disso, me senti tão mal por sua situação, devia ser horrível ser intimidado só por ter cabelos verdes. Um pouco do bullying que sofri foi resultado de minhas estupidezes. Mas não era o caso desse garoto. Nenhum esforço de sua parte poderia mudar o jeito como nasceu. Estava destinado, desde o nascimento, a ter bolas de lama atiradas contra ele enquanto estivesse passando pela estrada, e tudo só por seu cabelo ser verde. Ugh! Só de pensar fiquei bem irritado. Seu pai te trata bem? Perguntei. Sim. Ele fica assustador quando está bravo, mas não fica bravo se eu me comportar. E a sua mãe? Ela é legal. Seu tom de voz indicava que estava falando a verdade. Por outro lado, realmente não podia ter certeza sem ver as coisas por mim mesmo. Tudo bem, falei. Então vamos. Vamos? Para onde? Para onde quer que você esteja indo.
Bem, é só se aproximar de uma criança que os pais dela aparecem. É como uma lei da natureza. Pô, por que quer vir comigo? Bem, aqueles caras podem resolver voltar. Vou colocar eles para correr. Você está indo para sua casa? Ou está levando essa cesta para algum lugar? Estou levando o almoço para meu pai. Seu pai era meio elfo, não? Quando eles apareciam em histórias, eram sempre indicados como um povo de vida longa e que gosta de ficar isolado, com disposições altivas e tipicamente desprezando todas as outras raças. Eram hábeis com o arco e também com mágica. As magias de água e vento eram suas especialidades. E também tinham orelhas compridas, é claro. Roxy tinha dito, isso está bastante correto, mas nem todos gostam de ficar isolados. A maioria dos homens e mulheres élficos também eram super lindos neste mundo? Não, não. Pensar neles como sendo todos lindos era um grotesco preconceito típico de japoneses. Os elfos dos jogos ocidentais tinham rostos bem angulares e pontudos, não pareciam nada lindos. Acho que os otaku japoneses e as normas estrangeiras tinham sensibilidades diferentes. No caso deste garoto, porém, era certeza que seus pais seriam umas delícias. Então, por que você está me protegendo? Perguntou hesitante. Seus maneirismos evocavam ainda mais do meu instinto protetor. Meu pai disse que eu devo proteger os mais fracos. Mas, as outras crianças podem acabar te excluindo por causa disso. Talvez. Era uma história bem comum, sofrer bullying por ajudar uma vítima. Se isso acontecer, posso brincar com você, falei. A partir de hoje seremos amigos. Oi. Nossas fichas agora estavam juntas. A corrente de bullying ganhava um elo quando a pessoa que estava sendo ajudada levava seus problemas ao ajudante, em vez de agradecer e retribuir a gentileza. É verdade que o motivo pelo qual esse garoto tornou-se uma vítima estava enraizado em algo mais profundo do que isso, então duvidava que ele se posicionaria ao lado dos valentões. Você normalmente fica muito ocupado ajudando em casa? Perguntei. Não, na verdade não, ele mostrou uma expressão tímida e acenou com a cabeça. É mesmo. Ainda não perguntei seu nome. Eu me chamo Rudeus. Eu me chamo Sylph. Sua voz soou tão baixa que foi difícil entender o final. Sylph, hein? Esse é um nome ótimo. Como se fosse um espírito do vento. Com isso, o rosto de Sylph ficou vermelho e ele assentiu. O pai de Sylph era um homem muito atraente. Ele tinha orelhas pontudas e cabelos loiros que praticamente brilhavam, e era esbelto e com uma boa definição muscular. De certo honrava sua parte de meio-elfo, tendo herdado as melhores partes tanto de elfo quanto humano. Ele ficava de guarda em uma torre de vigia na beira da floresta, com um arco posicionado na mão. Pai, chamou Sylph. Trouxe o seu almoço. Como sempre, obrigado, fi. Te intimidaram hoje de novo? Está tudo bem. Alguém me ajudou. Sylph se virou para olhar na minha direção e eu me inclinei um pouco. Prazer em conhecer, falei, meu nome é Rudeus Greira. Greira? Como em Paul Greira? Sim, senhor. Ele é meu pai. Sim, já ouvi falar de você. Nossa, como você é educado. Me desculpe. Eu me chamo Laos. Normalmente caço por essas florestas. Com base no que ouvi, essa torre de vigia foi montada como um posto de vigia para impedir que os monstros saíssem da floresta, e tinham homens da vila de guarda o tempo todo. Naturalmente, Paul também fazia parte da guarda, o que explicava o fato de Laos o conhecer. Tenho certeza de que conversavam sobre seus respectivos filhos. Sei como minha criança parece, mas é uma herança de nossos ancestrais, disse Laos. Espero que sejam amigos. Claro, senhor. E mesmo que Sylph fosse um super, isso não iria influenciar na minha atitude. Aposto a honra de meu pai nisso. Laos soltou um murmúrio de espanto. Essas são palavras impressionantes para um garoto da sua idade, disse. Fico com inveja de Paul por ter um filho tão brilhante. Ser bom em algo enquanto é criança não significa que vai continuar sendo bom quando crescer, falei. Não precisa ficar com inveja, já que Sylph ainda não cresceu. Achei que deveria falar de um jeito legal. Agora entendi o que Paul estava falando. O que meu pai disse? Conversar com você faz com que qualquer um sinta que não está qualificado para ser pai. Enquanto conversávamos, senti um puxão na barra da minha camisa. Olhei e percebi que Sylph estava me segurando, de cabeça baixa. Imaginei que uma conversa de adultos como essa fosse entediante para as crianças. Senhor Laos, falei, nós dois podemos brincar um pouco? Sim, é claro.
Só não cheguem muito perto da floresta. Bem, nem precisava dizer isso. Eu sentia que deveria haver algumas regras mais importantes do que essa. No caminho para cá, havia uma colina com uma enorme árvore no topo. Pensei em brincarmos por lá. Prometo que Sylvie voltará para casa antes de escurecer. E assim que sua criança chegar em casa, pode dar uma olhada na direção daquela colina? Se parecer que eu não voltei para casa, pode ser que tenha surgido algum problema. Então, nesse caso, por favor, poderia organizar uma busca? Afinal, não existiam celulares neste mundo. Estabelecer um meio de comunicação adequado era importante. Seria impossível evitar todos os potenciais problemas, mas recuperar-se rapidamente dos problemas também era importante. Este reino parecia bastante seguro, mas não havia como dizer onde os perigos poderiam estar à espreita. Com um olhar para Laos, que parecia pasmo, Sylvie e eu voltamos para a árvore no topo da colina. Então, do que quer brincar? Perguntei. Não sei. Eu nunca brinquei com um amigo antes. Sylvie lutou para falar a palavra amigo. Supus que realmente nunca teve nenhum. Me senti tão mal por ele, mas também não tive amigos. Pois é, falei. Há pouco tempo nunca tinha saído de casa. Mas, enfim, do que quer brincar? Sylvie torceu as mãos e olhou para mim. Tínhamos praticamente a mesma altura, mas por ficar sempre curvado, teve que levantar a cabeça para olhar nos meus olhos. Então, HM, como é que você consegue ficar mudando o jeito como fala? HM? Ah. Dependendo de com quem está falando, é rude se não falar tudo certinho. Você precisa mostrar deferência aos mais velhos. De FR em Cia? É tipo como eu estava conversando com o seu pai. Ele parecia não ter entendido direito, mas cedo ou tarde entenderia. Isso faria parte do amadurecimento. Mais importante, continuou, poderia me ensinar aquela coisa que fez mais cedo? Que coisa? Os olhos de Sylvie brilharam com vida. Ele postulou e balançou as mãos enquanto explicava. Aquilo, como quando você fez a água morna escorrer das suas mãos e aquele vento quente igual um voz. Ah, sim. Aquilo. A magia que usei para limpar a lama. É difícil? É difícil, mas com o treinamento certo, qualquer um consegue fazer. Eu acho. Ultimamente, minhas reservas mágicas tinham crescido tanto que eu nem tinha certeza sobre o quanto estavas gastando, mas não sabia qual era a base das pessoas daqui. E, ao mesmo tempo, só tinha usado a magia para criar fogo e esquentar água. As pessoas provavelmente não conseguiriam conjurar água quente sem um encantamento, mas com a magia combinada, qualquer um poderia reproduzir aqueles efeitos. É por isso que provavelmente estava tudo bem. Provavelmente. Tudo bem então. Anunciei. Hoje começaremos o seu treinamento. E assim, eu e Sylvie brincamos até o sol se pôr. Quando voltei para casa, Paul estava furioso. Ele ficou esperando na entrada de casa, imponente, com as mãos nos quadris e uma expressão de raiva. Imediatamente tentei pensar no que tinha feito de errado. A primeira coisa que me veio à mente foi que houvesse descoberto sobre a preciosa calcinha que escondi. Pai, cheguei, disse. Sabe por que estou bravo? Não. Primeiro teria que me fazer de bobo. Não queria atrair problemas desnecessários, ainda mais para o caso de minha preciosidade não ter sido descoberta. A esposa do Sr. Eto apareceu mais cedo e falou que você bateu no filho deles, Somal. Quem diabos eram o Sr. Eto ou Somal? Não reconheci os nomes, então precisei pensar. Não interagi muito com o povo da cidade, nada além das apresentações básicas. Falei a todos o meu nome e escutei o dos aldeões em troca, mas não conseguia lembrar de nenhum Eto entre eles. Espera. Espera um pouco. Foi hoje? Perguntei. Sim. As únicas pessoas com quem me deparei foram Sylvie, Laos e os 3 punzinhos. Então Somal era um daqueles 3? Não bati nele. Só joguei um pouco de lama. E lembra do que eu falei antes? Que a força dos homens não é só para se gabar. Isso. Ah. Entendi. Parando para pensar nisso, aquele garoto tinha falado algo sobre deixar que todos soubessem que eu era um amante de demônios. Não sei como isso se transformou em uma mentira de ele ter apanhado de mim, mas, de qualquer forma, aquele cara se determinou a falar mal da minha pessoa. Pai, não sei o que você ouviu, mas... Ah não, isso não. Paul estava vociferando. Quando você faz algo errado, a primeira coisa que precisa fazer é se desculpar. Seja lá qual fosse a mentira que aquele garoto contou, meu pai evidentemente a aceitou. Merda.
Nesse ponto, mesmo se contasse a verdade sobre salvar Sylvie daqueles agressores, isso soaria como uma enorme mentira. Ainda assim, tudo o que poderia fazer era explicar tudo o que aconteceu, desde o início. Certo. Eu estava andando pela estrada quando... Não quero desculpas. Paul ficou ainda mais bravo. Não tinha qualquer intenção de me ouvir. Eu poderia ter parado e pedido desculpas, mas também senti que não seria justo. Não queria que ele criasse o hábito de se comportar assim com qualquer irmão ou irmão mais novo que pudesse vir a ter. Esse método de punição era injusto. Então mantive a boca fechada. Por que não está dizendo nada? Paul demandou uma resposta. Porque se eu disser, você só vai gritar comigo para que eu não dê desculpas. Paul apertou os olhos. Como é? Antes que uma criança possa fazer alguma coisa, você grita com ela e manda que peça desculpas. Tudo é tão fácil e simples para vocês, adultos. Deve ser legal. Rude. Vá. Um choque ardente e doloroso correu por minha bochecha. Ele me bateu. Digo, eu já esperava por isso. Fale merda, fique sujo. Mas ainda continuei firme. Provavelmente não apanhei por cerca de 20 anos. Não, levei uma baita surra quando fui expulso de casa, então faziam cerca de 5 anos, suponho. Pai, sempre me esforcei para ser um bom filho. Nunca desrespeitei você ou a mãe, e sempre dei o meu melhor para seguir seus conselhos. Isso não tem nada a ver com o que aconteceu. Não parecia que Paul desejava ter me batido. Havia um distinto olhar de consternação em seus olhos. Tanto faz. Foi bem feito para mim. Sim, isso tem muito a ver com o que aconteceu. Sempre dei o meu melhor para te deixar à vontade, para que possa confiar em mim, pai. Mas você não escutou nenhuma das minhas palavras, e não apenas as rejeitou, como aceitou a de alguém que não conheço e gritou comigo. Além disso, ainda ergueu a mão para mim. Mas o garoto só mal se machucou. Machucou? Isso era novidade para mim. Eu tinha feito isso com ele? Se tivesse, talvez ele tivesse usado isso para vender sua história. Mas, bem, que pena, problema dele. Eu tive razão no que fiz. Claro, supondo que essa conversa sobre ele se machucar não fosse apenas mentira, de qualquer forma. Mesmo se fosse minha culpa e ele tivesse se machucado, não vou pedir desculpas por isso, falei. Não fui contra nenhuma das coisas que você me ensinou e tenho orgulho do que fiz. Espera aí, calma. O que aconteceu? Ah, agora ficou subitamente curioso? Ei, a culpa foi dele por decidir que não iria me ouvir. O que aconteceu sobre não querer ouvir nenhuma desculpa? Paul contorceu o rosto formando uma careta. Parecia que agora eu estava chegando perto. Por favor, não se preocupe, pai. Da próxima vez que vir 3 pessoas perseguindo alguém incapaz de revidar, vou ignorar e passar direto. Na verdade, talvez me junte e ajude os 3. Vou garantir que todos que estiverem por perto saibam que os Greirat se orgulham de ter um filho praticando bullying, um que se levanta contra os mais fracos. Mas assim que crescer e for embora de casa, nunca mais usarei o nome dos Greira. Ficarei com vergonha de deixar que alguém saiba que sou de uma família tão horrível, uma que ignora a violência real e ainda aceita o abuso verbal. Paul ficou em silêncio. Seu rosto ficou vermelho, depois pálido, havia conflito evidente em sua expressão. Ela ia ficar bravo? Ou ainda não tinha chegado ao limite? Você devia recuar enquanto está na dianteira, Paul, sei que não parece, mas passei mais de 20 anos argumentando em discussões que não podia vencer. Se você ao menos tivesse um argumento mais sólido, isso poderia até acabar em um empate, mas a justiça estava ao meu lado dessa vez. Não precisava manter qualquer esperança de ganhar a discussão. Sinto muito, disse Paul, abaixando a cabeça. Eu errei. Conte o que houve. Isso mesmo, viu? Cavar antes de saber o que vai enterrar só complica as coisas para nós dois. Lembre-se, quando fizer algo de errado, a primeira coisa que precisa fazer é pedir desculpas. Aliviado, expliquei os detalhes da situação da maneira mais clara e objetiva possível. Estava subindo a colina quando ouvi vozes. Havia 3 meninos em um campo lamacento jogando bolas de lama em outro garoto, que estava passando pela estrada. Joguei lama neles 1 ou 2 vezes, foi o suficiente para recuarem, e então foram embora enquanto falavam mal de mim. Então, usei magia para limpar a lama da vítima e depois brincamos juntos. Ah é, continuei, se for para eu pedir desculpas para esse tal de Somal, então ele precisa pedir desculpas para Sylvie primeiro. Quando você se machuca fisicamente pode sarar bem rápido, mas a mágoa emocional não desaparece com tanta facilidade. Os ombros de Paul cederam, ele estava desanimado. Você está certo. Entendi tudo errado.
Sinto muito. Quando vi isso, lembrei sobre o que Laus me falou antes. Conversar com você faz com que qualquer um sinta que não está qualificado para ser pai. A repreensão de Paul foi uma tentativa de mostrar seu lado paterno? Bem, se sim, ele falhou. Não precisa pedir desculpas. No futuro, se achar que o que fiz foi errado, pode me repreender como quiser. Tudo o que peço é que primeiro ouça o que tenho a dizer. Existirão momentos em que palavras não serão suficientes, ou até mesmo aqueles em que parecerá que estou dando desculpas, mas se tiver algo a dizer, tente primeiro ter uma perspectiva do meu lado das coisas. Vou manter isso em mente. Digo, não acho que você vai errar tão fácil assim, mas... Quando eu errar, use isso como uma oportunidade para disciplinar qualquer irmão ou irmã mais novo que você possa acabar me dando no futuro. Sim. Vou fazer isso, disse Paul, agindo todo autodepreciativo. Seu humor tinha sido claramente arruinado. Eu fui longe demais? Digo, perder uma discussão para o filho de 5 anos? Isso seria de quebrar as pernas de qualquer um. Supunha que ele ainda era jovem demais para ser pai. A propósito, pai, qual é a sua idade? Tenho 24 anos. Entendo. Então, ele tinha 19 anos quando se casou e eu nasci? Não sabia a idade média para o casamento neste mundo, mas com tantas coisas, como monstros e guerras, sendo algo cotidiano, isso pareceu bem normal. Um homem que era mais de uma década mais novo que eu se casou, teve um filho e agora estava lutando com a melhor forma de criá-lo. Dada a minha história de 34 anos de desempregado inútil, não pensava que seria capaz de superá-lo na maioria das coisas. Ah, tudo bem. Pai, posso trazer Sylvie para cá algum dia? É claro. Satisfeito com essa resposta, entrei em casa. Fiquei feliz por ele não ter preconceito contra demônios. Ponto de vista do Paul. Meu filho ficou bravo. O garoto nunca tinha demonstrado quase nenhuma emoção, mas aqui estava ele, silenciosamente furioso. Como isso foi acontecer? Tudo começou naquela tarde, quando a senhora Eto veio à nossa casa, brava. Ela trouxe seu filho, Somal, um dos delinquentes da vizinhança, junto. Havia um enorme hematoma roxo ao redor dos seus olhos. Como um espadachim que vivia de batalhas, logo percebi que isso foi por causa de um soco. A história de sua mãe foi longa e lenta, mas a essência se baseava em meu filho ter socado dela. Quando ouvi isso, fiquei interiormente aliviado. Supus que meu filho estivesse brincando do lado de fora, avistou Somal e seus amigos e resolveu se juntar a eles. Mas meu garoto não era como as outras crianças, já era um mago no nível de santo da água, mesmo com sua pouca idade. Ele provavelmente disse algo bem grandioso e sou o todo-poderoso, e os outros garotos resolveram revidar e por fim brigaram. Meu menino era muito inteligente e maduro para sua idade, mas, afinal, continuava sendo uma criança. A senhora Eto continuou ficando com o rosto cada vez mais vermelho e quase perdeu o fôlego enquanto tentava criar uma confusão, mas no final não passava de uma briga entre crianças. E só de olhar, qualquer um poderia dizer que a lesão do filho dela não era nada de demais. Eu repreenderia meu filho e pronto. As crianças eram obrigadas a entrar em brigas que acabavam em golpes vez ou outra, mas o Deus era muito mais poderoso do que qualquer outro garoto de sua idade. Ele não só era discípulo de uma santa da água, Roxy, como foi treinado desde os 3 anos. Qualquer briga em que acabasse se envolvendo seria unilateral. Desta vez, as coisas acabaram bem, mas se ele ficasse nervoso demais, poderia acabar exagerando. Um garoto inteligente como Rudeus devia ser capaz de lidar com alguém como Somal sem precisar de socos. Eu precisava ensinar a ele que dar um soco em alguém era algo imprudente, e ele precisava pensar um pouco mais antes de recorrer a algo assim. Precisava dar uma boa bronca no meu filho. Esse era o plano, de qualquer forma. Como pôde sair tão errado? Meu filho não teve nenhuma intenção de me pedir desculpas. Em vez disso, olhou para mim como se eu fosse um pedaço de bosta. Tenho certeza de que, da perspectiva dele, a briga foi em pé de igualdade. Mas quando alguém tem poderes como os dele, precisa estar ciente da própria capacidade. Além disso, ele acabou machucando alguém. Eu precisava que ele pedisse desculpas. Ele era um garoto inteligente. Poderia até não entender agora, mas eu tinha certeza de que chegaria a resposta na hora certa. Com isso em mente, firmemente fui adiante e perguntei o que havia acontecido, mas ele resolveu me responder com condescendência e sarcasmo. Isso me irritou e, no calor do momento, bati nele. E aqui estava eu, tentando ensinar uma lição sobre como não se deve recorrer à violência contra pessoas mais fracas que elas. Bati nele. Sabia que errei, mas não podia falar isso enquanto tentava passar um sermão. Eu não poderia falar para não fazer o que tinha feito há alguns momentos. Enquanto lutava com minha postura já abalada, meu filho sugeriu que não tinha feito nada de errado e até disse que se eu tivesse algum problema com isso, que sairia de casa. Eu quase disse para ele seguir em frente, partir, mas consegui resistir ao impulso. Precisava fazer isso.
Eu vim de uma família rigorosa, com um pai autoritário que me rasgava de surra sem dar uma chance de argumentar. Meu ressentimento tinha chegado ao ponto de termos uma enorme briga que terminou comigo saindo de casa. O sangue de meu pai corria em minhas veias, um sangue cretino, inflexível e regado à teimosia. E também corria nas veias de Rudeus. Olha só como ele podia ser teimoso. Com certeza era meu filho. Quando me disseram para partir, dei um tapa na cara do meu velho e fiz exatamente o que ele mandou. Poderia acabar expulsando Rudeus também. Ele disse que esperaria crescer para sair de casa, mas se eu dissesse para ir na mesma hora, acredito que faria isso. Eu tinha certeza de que isso fazia parte da sua natureza. Ouvi dizer que, pouco depois de minha partida, meu pai adoeceu e morreu. Soube que, até o fim, se arrependeu por nossa briga. E fiquei feliz em ouvir isso. Não, se fosse para ser sincero, eu também me arrependi. Diante disso, se dissesse para que Rudeus fosse embora e ele realmente fosse, com certeza me arrependeria. Precisava ser paciente. Afinal, não tinha aprendido nada com aquela experiência? Além disso, no dia que meu filho nasceu, decidi que nunca seria um pai igual ao meu. Você está certo. Entendi tudo errado. Sinto muito. O pedido de desculpas pareceu sair por vontade própria. A expressão de Rudeus ficou mais suave, então ele explicou o que houve. Me disse que encontrou a criança de Lau sendo intimidada e resolveu intervir para ajudar. Em vez de socar alguém, jogou um pouquinho de lama. Isso dificilmente poderia ser chamado de briga. Se o que Rudeus falou fosse verdade, o que tinha feito era algo louvável, algo que deveria me dar orgulho. Mas, em vez de ser elogiado por suas ações, tudo o que recebeu foi um pai impassível que o golpeou. Quando eu era jovem, meu pai fez o mesmo comigo diversas vezes, nunca ouvia meu lado da questão e sempre me culpava por não ser um filho perfeito. Cada vez que isso acontecia, me sentia tão infeliz e impotente. Bem, qualquer que fosse a lição que queria ensinar, falhei. Mas Rudeus não me culpou por isso. No final até me consolou. Ele era um bom garoto. Quase bom demais para ser verdade. Eu era mesmo o pai dele? Não, Zenith não fazia o tipo de ter casos, e além disso, não existia um cara bom o bastante para fazer um filho desses. Cara, nunca esperei que minha semente fosse dar um fruto tão bom. Maior do que o orgulho, porém, foi a dor que senti na boca do estômago. Pai, posso trazer Sylvie para cá algum dia? Ah, é claro. Por enquanto, podia ao menos ficar feliz por meu filho ter feito seu primeiro amigo. Capítulo 8. Distraído. Completei 6 anos. Minha vida cotidiana não mudou muito. Durante as manhãs, me esforçava com meu treinamento na arte da espada. À tarde, se tivesse algum tempo, fazia algum trabalho de campo ou praticava magia debaixo da árvore na colina. Recentemente, estava experimentando maneiras de incrementar minha arte da espada com magia. Usava uma rajada de vento para acelerar meu balanço, transformava o chão sob os pés do oponente em lama e deixava-o atolado, e assim por diante. Algumas pessoas podem até pensar que meu manejo de espada não estava melhorando, já que passava o tempo todo fazendo esses pequenos truques, mas eu discordo. Havia 2 maneiras de melhorar em batalhas: continuar praticando até melhorar ou encontrar variadas maneiras de derrotar o oponente, mesmo com habilidades inferiores. Agora, estava pensando apenas na segunda opção. Derrotar Paul era o desafio em que estava focado. Ele era um cara durão. Poderia até estar longe de ser um excelente pai, mas quando se tratando de ser um espadachim, era de primeira classe. Se focasse naquela primeira opção e aperfeiçoasse meu físico de uma maneira absurda, tinha certeza de que algum dia poderia derrotá-lo. Entretanto, eu tinha só 6 anos. Em 10 anos, teria 16 e Paul teria 35. 5 anos após isso, eu teria 21 e ele 40. Então, sim, algum dia poderia derrotá-lo, mas a essa altura já teria perdido todo o significado. Derrotar alguém muito mais velho do que você acabaria sendo rebatido com coisas como: se isso fosse nos meus velhos tempos. Derrotar Paul enquanto ele ainda estava no seu auge, isso sim significaria algo. Agora, ele tinha 25 anos. Podia até ter se aposentado das linhas de frente, mas atualmente tinha o melhor dos físicos. Queria vencê-lo ao menos uma vez nos próximos 5 anos. Com a espada, se possível, mas se isso se provasse inviável, que fosse ao menos em uma situação de combate corpo a corpo onde pudesse usar minha magia como uma opção. Era isso que estava na minha mente quando fui treinar naquele dia. Debaixo da árvore no topo da colina, Sylvie apareceu, assim como costumava fazer. Desculpe, disse ele, espero não ter feito você esperar. Nem um pouco, respondi. Acabei de chegar. É assim que começamos, parecendo até um casal, onde um esperaria pelo outro até começarmos. Quando começávamos a treinar, Somal e aqueles outros punzinhos locais sempre apareciam. Às vezes, crianças mais velhas,
com uma idade próxima do início da adolescência, apareceriam juntas, mas eu as expulsava. Sempre que fazia isso, a mãe de Somal passava por minha casa para gritar comigo. Foi então que descobri que a mãe de Somal não se importava tanto com brigas de crianças quanto Paul. Ela usava as discussões entre as crianças pequenas para ir vê-lo. Que absurdo! Uma vez até foi onde estávamos, puxando Somal pela orelha, e ele não parecia muito satisfeito com aquilo. Então, sim, ele não estava fingindo se machucar. Sinto muito por ter duvidado. Acho que vieram até onde estávamos umas 5 vezes. Então, um dia, pararam de aparecer na nossa vista. De vez em quando, nós os avistávamos brincando bem longe, ou passávamos um pelo outro, mas ninguém falava nada. Pelo visto, chegamos ao acordo de que um ignoraria o outro. Com isso, o problema parecia estar resolvido, e a árvore no topo da colina virou nosso território. Enfim, vamos falar menos sobre os punzinhos e mais sobre Sylph. O que chamamos de brincar era, de fato, treinamento mágico. Se Sylph melhorasse seus feitiços, poderia se defender dos valentões mesmo sozinho. No começo, só conseguia lançar 5 ou 6 feitiços básicos antes de ficar esgotado, mas um ano se passou e suas reservas mágicas aumentaram significativamente. Agora, poderia treinar por metade do dia sem qualquer problema. Eu já tinha perdido a fé naquela história de que as reservas mágicas das pessoas possuíam limites. Ainda assim, os feitiços por si só exigiam esforço. Sylph era especialmente ruim naqueles de fogo. Ele era capaz de lidar com magia de água e vento, mas a de fogo era seu ponto fraco. Eu me perguntava o porquê. Era por ter sangue élfico? Não, isso não fazia sentido durante minhas aulas com Roxy. Aprendi sobre as escolas de afinidade e escolas de oposição. Como sugerido pelos nomes, algumas pessoas tinham mais afinidade por certas escolas de magia, enquanto outras sofriam com elas. Uma vez perguntei ao Sylph se ele tinha medo de fogo. Ele balançou a cabeça afirmando que não, mas me mostrou a palma da mão, onde tinha uma enorme cicatriz de queimadura. Quando tinha cerca de 3 anos, pegou em um espeto de metal na lareira enquanto seus pais não estavam olhando. Não tenho mais medo, disse, mas aposto que ainda tinha algum tipo de medo instintivo. Experiências assim tinham um impacto e fortificavam a escola de oposição. Para os anões, por exemplo, a água normalmente se manifestava como escola de oposição. Eles viviam perto das montanhas e passavam a infância toda brincando na terra antes de seguir os passos de seus pais e aprenderem ferraria, mineração e coisas do tipo, o que os tornava naturalmente mais adeptos às magias de terra e fogo. Nas montanhas, havia também o risco de geysers de vapor repentinamente romperem, causando queimaduras, ou enormes chuvas passando e levando consigo enormes enchentes, por isso era fácil para a água se tornar uma escola de oposição. Então, sim, não havia relação direta entre magia e sua raça, era mais algo ligado ao ambiente. Aliás, eu não tinha escolas de oposição, já que fui criado com muito conforto. Realmente não seria necessário fogo para criar água morna ou uma brisa quente, mas como tentar explicar esse conceito seria um pé no saco, tentei ajudar Sylph na prática com fogo. Ele não tinha nada a perder se pudesse usar isso sempre que necessário. Por exemplo, o calor poderia ser usado para erradicar a salmonela, portanto, se não quisesse morrer de intoxicação alimentar, precisaria de ao menos um pouco de fogo. Embora eu imagine que até a magia de desintoxicação de nível iniciante seria o bastante para neutralizar a maioria dos venenos. Apesar de seu sofrimento, Sylph nunca se queixou durante o treinamento, provavelmente porque queria reforçar suas alegações de não ter medo. Parecia tão fofo segurando a minha varinha, a que ganhei de Roxy, em uma mão e meu livro de mágica, que trouxe de casa, na outra, seu rosto ficava rígido de tanta concentração enquanto entoava cânticos. E se um garoto como eu parasse para pensar nisso, sim, ele seria um garanhão quando crescesse. O coração de um pai é um coração ciumento. Essas palavras soaram claramente na minha cabeça, foi como se tivessem sido ditas em voz alta, mas logo balancei a cabeça e expulsei esse pensamento. Não era ciúme. Ei, Rude! Chamou Sylph. Que palavra é essa? Sua voz baniu todos os sons na minha cabeça. Ele estava olhando para mim, apontando para uma das páginas de um livro de magia. E aquele olhar que estava me dando era poderoso. Eu só queria abraçá-lo e puxá-lo para um beijo. Mas consegui resistir a esse desejo. Isso é o avalanche. E o que significa? É quando enormes quantidades de neve se acumulam em uma montanha, ela não suporta o próprio peso e tudo desmorona. Sabe quando a neve cai do telhado? É como uma versão bem maior daquilo. Ah, uau! Parece incrível. Você já viu uma avalanche? Claro que, não. Pelo menos não em outro lugar além da televisão. Sylph me fez ler o que estava num livro de magia.
Isso também fazia parte de suas aulas de leitura e escrita. Não faria mal um pouco de aprendizagem na área da alfabetização. Não havia feitiço neste mundo que poderia cuidar disso por você. Quanto menor a taxa de alfabetização, mais valiosa é a capacidade de ler. Eu consegui! Gritou Sylph enquanto aplaudia. Ele conseguiu lançar o feitiço de água de nível intermediário, coluna de gelo. Isso fazia que um mastro de água brotasse do chão, brilhando intensamente à luz do sol. Ei, você está melhorando bastante, disse. Uhum! Respondeu Sylph, e então inclinou a cabeça. Mas você também faz coisas que não estão escritas aqui, né? Hã? Levei alguns momentos para perceber que ele estava falando sobre o que eu tinha feito para criar a água morna. Folheei um livro de magia e então apontei para 2 parágrafos. Não, está escrito aqui. Cachoeira e mão quente. HN? Usei os 2 ao mesmo tempo. Hein? Sylph inclinou ainda mais a cabeça. Como você pode entoar 2 encantamentos ao mesmo tempo? Merda. Eu me entreguei. Ele estava certo, claro, seria impossível entoar 2 encantamentos ao mesmo tempo. Bom, primeiro cria a cachoeira sem fazer o encantamento e usa a mão quente para aquecê-la. Acho que você pode entoar um dos feitiços, se quiser, e também pode colocar a água em um balde e aquecer ela depois. Então demonstrei como seria lançar os 2 feitiços sem encantamentos. Sylph me observou com os olhos arregalados. Lançar feitiços silenciosos era claramente uma técnica de alto nível neste mundo. Roxy não era capaz de fazer isso, e ouvi dizer que apenas um dos instrutores da Universidade de Magia conseguia algo assim. Sylph se daria melhor tentando usar a magia combinada do que tentando a rota de ocultar os encantamentos. Achei que isso permitiria que obtivesse efeitos bem semelhantes, mesmo sem ter que fazer algo tão difícil. Ei, me ensina a fazer isso, disse Sylph. Fazer o quê? Como fazer magia em falar nada? Pelo visto, Sylph tinha uma opinião bem diferente da minha. Talvez tenha visto a capacidade de fazer 2 coisas ao mesmo tempo como algo melhor do que alternar entre 2 feitiços? Bem, se ensinar isso acabasse se provando inútil, ele sempre poderia usar a magia combinada, de qualquer forma. Certo. Então, sabe a sensação de quando está entoando um feitiço? Essa sensação que passa por todo o seu corpo e se acumula na ponta dos dedos? Tente fazer isso sem falar o encantamento. Depois que sentir que reuniu a energia mágica, deixe que o feitiço que quer lançar vá à sua mente e depois force-o pelas mãos. Tente fazer algo assim. Comece com algo tipo a bola de água. Eu esperava que isso fosse o suficiente, já que não era exatamente bom em explicar as coisas. Sylph fechou os olhos e começou a murmurar e balbuciar enquanto fazia uma dança estranha e se contorcia. Tentar transmitir algo que só tinha sentido era realmente difícil. Encantamentos silenciosos eram algo que se fazia na cabeça, pessoas diferentes provavelmente tinham métodos diferentes para alcançar o objetivo. Achando que os fundamentos eram importantes, Sylph treinou os mesmos feitiços durante um ano inteiro. Talvez quanto mais usasse eles, mais difícil fosse fazer sem nenhum cântico. Seria como tentar usar a mão esquerda para algo que sempre fez com a direita, de repente, pedindo para trocar, seria mais fácil falar do que fazer. Eu consegui. Rude, eu consegui. Certo. Talvez não, então. Sylph sorriu com orgulho após conseguir conjurar uma série de bolas de água. Ele já usava esse encantamento antes, mas por apenas um ano, suponho. Imaginei que foi como tirar as rodinhas da bicicleta. Talvez fosse uma questão de perspicácia infantil? Ou será que Sylph tinha talento inato? Boa! Agora, tente lançar os feitiços que já aprendeu até agora, mas sem usar encantamentos. Certo! Além disso, se ele pudesse pular a parte do encantamento, seria mais fácil ensiná-lo. Eu seria capaz de explicar como fazia as coisas. E então senti algumas gotas de chuva caindo. Olhei para cima e vi que, em algum momento, o céu tinha ficado todo escuro, cheio de nuvens de chuva. Um momento depois, ela começou a cair. Normalmente, eu olhava para o céu para garantir que chegaríamos em casa antes da chuva, mas dessa vez fiquei distraído com o aprendizado de Sylph e seu uso de feitiços silenciosos, e acabei esquecendo disso. Uau! Está chovendo bastante, falei. Rude, eu sei que você pode fazer chover, mas também consegue fazer isso parar? Consigo, mas já estamos encharcados, e também, sem chuva, as plantas não vão crescer. Faço questão de não influenciar no clima, a menos que isso fosse causar problemas. Nós já estávamos correndo nesse momento, como a casa de Sylph ficava muito longe, fomos para a propriedade dos Greira. Estou em casa, gritei.
Olá. Acrescentou Sylvie. Nossa empregada, Lilia, estava parada do lado de dentro, esperando com um pano bem grande em mãos. Bem-vindo de volta, jovem mestre Rudeus, e seu amigo, disse. Já esquentei um pouco de água para vocês. Banhem e se sequem no segundo andar, para não pegarem um resfriado. O senhor e a dama da casa voltarão em breve, então vou me preparar para recebê-los. Vocês ficarão bem por conta própria? Sim, vou ficar bem, disse. Lilia devia ter visto a chuva e esperava que eu voltasse para casa encharcado. Ela era uma mulher de poucas palavras e não conversava muito comigo, mas era uma ótima empregada. Não precisava explicar nada, ela deu uma olhada no rosto de Sylvie, foi para dentro de casa e voltou com outro pano grande para ele. Nós tiramos nossos sapatos, depois secamos a cabeça e os pés descalços antes de subir as escadas. Ao entrar no meu quarto, vi que um balde cheio de água morna fora preparado. Neste mundo, não tínhamos chuveiros ou banheiras, então era assim que nos limpávamos. De acordo com Roxy, existiam fontes termais onde as pessoas podiam tomar banho, mas como alguém que não era muito chegado em banhos, esse método era perfeito para mim. Tirei tudo, até ficar completamente nu, e então vi Sylvie se remexendo sem jeito, seu rosto estava brilhando de tão vermelho. Qual é o problema? Perguntei. Você precisa tirar a roupa ou vai ficar resfriado? Hã? Ah, sim, mas ainda assim ele não se moveu. Ele era tímido demais para ficar pelado na frente de alguém? Ou será que nunca tinha se despido sozinho antes? Digo, ele tinha só 6 anos. Aqui, falei, levanta as 2 mãos. Certo. Ajudei Sylvie a erguer as mãos acima da cabeça, depois tirei seu casaco ensopado, expondo sua pele branca e a falta de definição muscular. Depois avancei para suas calças, mas ele agarrou meu braço. Não, isso não, murmurou. Ele estava com vergonha? Quando pequeno eu também era assim. No jardim de infância, tínhamos que ficar nus e tomar banho antes de entrar na piscina, mas sempre era um pouco constrangedor ficar exposto a outras pessoas, mesmo se fossem da mesma faixa etária. De qualquer forma, a mão de Sylvie estava congelando. Ele realmente ficaria resfriado se não nos apressássemos. Peguei suas calças e puxei para baixo com força. Ei, para com isso, murmurou, batendo na minha cabeça enquanto segurava suas roupas de baixo folgadas. Olhei para cima e ele estava me encarando fixamente, com lágrimas nos olhos. Prometo que não vou rir. Afirmei. Não é isso. Ele estava sendo bastante obstinado. Durante todo o tempo que nos conhecemos, Sylvie nunca se recusou tão firmemente a fazer alguma coisa. Fiquei até um pouco chocado. Será que os elfos tinham alguma regra sobre não serem vistos nus? Se fosse esse o caso, tentar tirar suas roupas à força seria uma péssima decisão. Certo, falei. Apenas certifique-se de se trocar quando terminarmos. Cuecas molhadas são bem nojentas, e quando esfriar, você pode ficar com dor de barriga. Tirei minhas mãos e Sylvie balançou a cabeça enquanto lacrimejava. Ele era tão fofo. Queria me aproximar ainda mais desse garoto adorável. E enquanto pensava nisso, meu lado travesso subitamente veio à tona. Afinal, não era justo que eu fosse o único pelado. Te peguei. Agarrei sua roupa de baixo com as mãos e puxei de uma só vez. Vem a mim, pêndulo Zenra. Sylvie soltou um grito. Um momento depois ele se agachou e tentou esconder seu corpo de vista, mas, naquele momento, o que brilhou diante de meus olhos não era a espada curta e pura com a qual sonhei, nem, naturalmente, uma espada escura e ameaçadora. Não, o que estava lá, o que não estava lá, foi, substituído por algo que não devia estar lá. Era algo que já vi diversas vezes na minha vida passada, sempre pela tela do meu computador. Às vezes aparecia coberto por um mosaico pixelado, outras vezes era sem censura. Eu sempre ficava olhando e pensando no quanto queria tocar na coisa real algum dia, e inevitavelmente acabava precisando de um punhado de lenços de papel. Era uma daquelas coisas. Era o que Sylvie tinha. Ele, era ela. Minha visão ficou turva. O que eu acabei de fazer não foi correto. Deus, o que você está fazendo? Retomando os sentidos vi Paul parado ali. Quando foi que chegou em casa? Entrou no quarto porque ouviu Sylvie gritando? Fiquei petrificado, o mesmo aconteceu com Paul. E lá estava Sylvie, curvada e encolhida, nua e chorando. E lá estava eu também, igualmente nu, com a roupa debaixo dela na mão. Não tinha como escapar dessa. Estava chovendo lá fora, mas o som parecia muito distante. Ponto de vista do Paul.
Cheguei em casa após o trabalho e encontrei meu filho atacando a garotinha com quem sempre gostou de passar o tempo. Eu queria bater nele ali mesmo, mas consegui me conter. Talvez fosse mais uma ocasião com circunstâncias desconhecidas. Não queria repetir a falha de antes. Então decidi colocar a garota, que chorava sem parar, sob os cuidados de minha esposa e da empregada, enquanto ajudava meu filho a se limpar e a se secar. Por que você estava fazendo aquilo? Perguntei. Sinto muito. Quando o repreendi no passado, parecia completamente contra se desculpar, mas agora as palavras vieram à tona e ele ficou manso, encolhendo-se como se fosse espinafre refogado. Eu perguntei o motivo, falei. Bem, ela estava encharcada. Achei que precisava tirar tudo. Mas ela não estava gostando, não é? Não. Eu disse para você ser legal com as garotas, não disse? Disse. Sinto muito. O Deus não tinha nenhuma desculpa para dar. Gostaria de saber se fui igual na sua idade. Senti que tudo que eu poderia ter dito seriam coisas como "e mais" e "veja só". Eu dava desculpas para tudo quando era criança. Meu filho era muito mais honesto. Bem, suponho que, na sua idade, é natural querer agarrar algumas garotas, mas não pode fazer isso. Eu sei. Sinto muito. Não voltarei a fazer isso. Vendo meu garoto tão abatido fez eu me sentir culpado. Esse gosto por mulheres foi herdado de mim. Quando era pequeno, cheio de vigor e com aquela virilidade juvenil, perseguia as garotas bonitas que chamavam a minha atenção sem parar. Nos dias atuais conseguia ser mais contido, mas realmente nunca consegui me segurar no passado. Talvez meu filho tenha herdado essa característica. Claro que um garoto intelectual como ele lutaria contra esses instintos. Como não percebi isso? Mas não era hora para simpatia. Precisava orientá-lo de forma adequada com base em minhas experiências. Não peça desculpas para mim, falei. Você precisa pedir desculpas para Silfiette. Certo? Silfiette vai me perdoar? Você nem sempre é perdoado na mesma hora que pede desculpas. Com isso, meu garoto pareceu ficar ainda mais desanimado. Pensando bem, ficou claro que ele estava apaixonado pela garota desde o começo. Toda aquela confusão no passado foi por Deus decidir protegê-la. E tudo o que ganhou foi um tapa de um velho. Mesmo depois disso, ficaram brincando juntos quase todos os dias, e meu filho a protegia das outras crianças. Ele tinha que manter tanto seu treinamento com magia quanto com espadas, mas ainda fazia tudo o que podia para passar tanto tempo quanto possível com ela. Eram tão próximos que acho que ele até deu a varinha e aquele livro que valorizava mais do que tudo para ela. Entendi por que ficou tão triste com a possibilidade de que ela pudesse agora odiá-lo. Ei, vai ficar tudo bem, falei. Se até hoje você nunca foi mal com ela, e seu pedido de desculpas for sincero, tenho certeza de que será perdoado. O rosto do meu filho se iluminou um pouco com isso, mesmo que tenha sido bem pouco mesmo. Ele era um garoto inteligente, estragou tudo dessa vez, mas logo se recuperaria. Mas que inferno, talvez até encontrasse um jeito de contornar isso e conquistar o coração dela. Era uma perspectiva bem promissora e realista. O Deus levantou de onde estava, olhou para Silfiette e disse. Sinto muito, Silfiette. Seu cabelo é curto, então o tempo todo pensei que era um garoto. Sempre pensei em Rudeus como a criança perfeita, mas talvez ele fosse muito mais burro do que imaginei. E foi a primeira vez que pensei em algo assim. Depois de várias desculpas e promessas, fiz com que ela de alguma forma me perdoasse. Como Sylvie era uma garota, pensei em começar a chamá-la de Sylvie. Aliás, o nome dela era Silfiette. Paul olhou para mim, pasmem, indignado por eu confundir uma coisinha tão fofa com um garoto. Mas nunca esperei que ela fosse uma garota. Suponho que realmente não tive culpa. Quando nos conhecemos, o cabelo dela era mais curto que o meu. Tipo, não era um corte da moda ou algo assim, mas também não tão curto para parecer com um monge ou coisa do tipo. E também nunca usava nada que parecesse roupa de garota, só uma camisa simples e uma calça. Se usasse saia, eu não teria cometido um erro desses. Certo. Eu precisava me acalmar e pensar. Ela sofria bullying por causa da cor do seu cabelo. Talvez fosse por isso que cortou ele tão curto, para não se destacar muito. E se os valentões a perseguissem, sua única opção seria correr tão rápido quanto possível, o que explicaria usar calças, e não saias. A família de Sylvie não parecia particularmente rica, então, depois de conseguir um par de calças para ela, provavelmente não conseguiriam comprar saias também. Se eu a conhecesse desde os 3 anos até agora, provavelmente não a confundiria com um garoto. Só pensei que era um garoto bonito por causa de meus próprios preconceitos, não porque ela era um andrógeno ou coisa do tipo. Assim. Não, já chega. Qualquer coisa que eu falasse agora não passaria de desculpas. Saber que Sylvie era uma garota mudou toda a minha atitude. Vê-la com suas roupas de garoto fazia eu me sentir meio estranho. Você é realmente fofa, Sylvie, falei.
Por que não deixa seu cabelo crescer? Hã? Imaginei que seria mais fácil vê-la de forma diferente se ela mudasse a aparência, por isso da sugestão. Sylvie podia odiar seus cabelos, mas essa cor verde esmeralda ficaria deslumbrante à luz do sol. Definitivamente queria que ela tentasse deixá-lo crescer e, se possível, gostaria que amarrasse em tranças ou rabo de cavalo. Mas, eu não quero. Disse ela. Desde aquele incidente, Sylvie ficou desconfiada de mim. Em particular, evitava todo e qualquer contato físico. Como sempre concordava com tudo que eu propunha, fiquei meio chocado. Tudo bem, falei. Quer praticar um pouco mais de feitiços silenciosos hoje? Claro. Forcei um sorriso para mascarar meus sentimentos. Sylvie era minha única amiga. Pelo menos ainda podíamos brincar juntos. Poderia haver algum constrangimento remanescente, mas pelo menos ainda estávamos juntos. Por enquanto, disse a mim mesmo, já seria o bastante. Minhas habilidades, de acordo com os padrões deste mundo, eram as seguintes. Arte da espada. Estilo Deus da espada, iniciante, estilo Deus da água, iniciante. Ataque mágico. Fogo, avançado, água, santo, vento, avançado, terra, avançado. Magia de cura. Cura, intermediária, desintoxicação, iniciante. A magia de cura era dividida nos mesmos 7 níveis, como de costume, e compreendia 4 escolas: cura, proteção, desintoxicação e ataque divino. Mas essas escolas não tinham títulos legais, como o Santo do Fogo ou Santo da Água, era simplesmente chamado de Mago de Cura do nível Santo, ou Mago de Desintoxicação do nível Santo. Magia de cura, como indicado pelo nome, era usada para curar ferimentos. Os iniciantes gastariam a maior parte dos esforços para simplesmente fechar alguma ferida, mas era dito que as pessoas no nível imperial eram capazes de recuperar até membros perdidos. Mas nem mesmo alguém no nível divino poderia trazer uma criatura morta de volta à vida. Magia de desintoxicação ajudava a se livrar de venenos e doenças. Em níveis mais altos, seria possível criar toxinas, antídotos e coisas do tipo. Os feitiços que lidavam com efeitos de estado anormal eram todos de nível santo ou superior, e aparentemente eram bastante complicados. A magia de proteção incluía feitiços para aumentar as defesas e criar barreiras. Em termos simples, era uma forma de magia de apoio. Eu não tinha entendido os detalhes muito bem, mas compreendi que isso incluía coisas como aumentar a velocidade do metabolismo para curar pequenas feridas ou liberar produtos químicos no cérebro para entorpecer a dor. Roxy não podia usar magia desse tipo. Pelo visto, os feitiços da escola do ataque divino eram muito eficazes em causar dano a monstros do tipo fantasma e demônios perversos, mas eram feitiços limitados aos guerreiros sacerdotes humanos. Nem a Universidade de Magia ensinava isso. E Roxy também não era capaz de usar magia desse tipo. Eu nunca tinha visto um fantasma antes, mas pelo visto eles existiam neste mundo, não? Seria bastante inconveniente não poder lançar um feitiço silencioso sem entender a teoria por trás dele. A magia de ataque elemental, por exemplo, era baseada em princípios científicos. Não tinha certeza de quais, se existentes, seriam aplicados a outros tipos de feitiços. Sabia que a magia era como algum tipo de elemento todo-poderoso, mas não sabia como moldá-la para fazer qualquer coisa. Veja só a psicocinese, por exemplo, a capacidade de fazer objetos flutuarem até sua mão e coisas do tipo. Mesmo que eu achasse que isso fosse possível com magia, não tinha como descobrir a forma para reproduzir tal efeito, já que nunca tive poderes psíquicos. Ao mesmo tempo, lembrava muito, muito pouco, sobre como as feridas eram curadas, então não achei que seria capaz de fazer magia de cura sem encantamentos. Se tivesse o conhecimento de um médico, aposto que a história seria outra. Além disso, ao mesmo tempo, tinha certeza de que poderia reproduzir a maioria dos efeitos através de feitiços. E, talvez, se tivesse praticado esportes, tivesse me saído melhor com a arte da espada. Parando para pensar, talvez eu tivesse meio que desperdiçado minha vida passada. Não. Não foi um total desperdício. Claro, nunca tive um emprego e também não frequentei a escola direito, mas não passava todo o tempo hibernando. Mergulhei em todos os tipos de videogames e hobbies, enquanto todo mundo se ocupava em coisas como estudar ou trabalhar. E todo o conhecimento, experiência e perspectivas que adquiri com aqueles jogos seriam úteis neste mundo. Ou, bem, ao menos deveriam ser. Mas não estavam sendo, não ainda. Um dia, estava fora de casa treinando com Paul. Sem querer, acabei soltando um suspiro audível. Pensei que meu pai ficou bravo por eu estar tão obviamente cansado, mas ele sorriu. Hehehe. Qual é o problema, Rude? Perguntou. Sentindo-se triste porque Sylphiette não gosta mais de você?
Não era nisso que eu estava pensando. Mas é verdade que Sylphie também estava na minha mente. Bem, sim. O treino com espadas não está indo bem e Sylphie está com raiva de mim, é. Paul sorriu de novo e jogou sua espada de madeira no chão. Ele se inclinou contra ela e olhou direto para mim. Ah, por favor, não me diga que ele está tirando onda com a minha cara. Quer alguns conselhos do seu pai? Não esperava por isso. Pensei um pouco. Paul, meu pai, era um cara popular entre as mulheres. Zenith era definitivamente o que se chamaria de bonita. Além disso, havia toda aquela coisa com a senhora Eto. Às vezes, ele flertava até com Lilia, e os olhos no rosto dela mostravam que não se importava com isso. Ele tinha que ter alguma coisa, alguma maneira de impedir que as garotas o odiassem. É verdade que Paul fazia mais o tipo de pessoa que agia por intuição, então eu não tinha certeza se o entenderia, mas, bem, talvez pudesse refletir. Sim, por favor, falei. 1. Como devo explicar isso? Devo ir e lamber os pés dela? Não. Isso, uau, de repente você ficou servil. Se você não me disser, vou contar para minha mãe que você estava dando em cima da Lilia. Esta é uma situação complicada, ei, ei. Você viu aquilo? Balbuciou Paul, tá bom, tá bom. Sinto muito por ter agido como todo-poderoso. Eu só mencionei Lilia para fazer a conversa fluir mais rápido, mas, eles estavam mesmo tendo um caso? Ouça, Trude, disse. Então, sobre as mulheres. Sim? Elas gostam de coisas que mostram os homens como fortes, mas também gostam de alguns aspectos mais sensíveis. Ah! Eu já tinha ouvido isso antes. Tinha algo a ver com instintos maternais ou coisa assim? Até agora, você só mostrou seu lado forte para Sylphiette, não foi? Foi? Eu não prestei atenção. Pense nisso, falou Paul. Se alguém claramente mais forte do que você viesse com segundas intenções claras, como se sentiria? Assustado, não é? Isso mesmo. Eu só podia supor que ele estava falando sobre o que aconteceu naquele dia que descobri que ele era ela. É por isso que você precisa mostrar seu lado mais fraco também. Use seus pontos fortes ao protegê-la, e ela irá proteger suas fraquezas. É assim que se mantém um relacionamento. Ah! Isso foi bem simples de entender. Não achei que um cara tão vago quanto Paul fosse capaz de dar uma explicação dessas. Não podia ser apenas forte, mas também não precisava ser fraco. Somente sendo um pouco de cada coisa é que conseguiria atrair as meninas. Mas como mostro meu lado fraco? Perguntei. Isso é simples. Você está preocupado agora, não é? É. Pegue o que está escondendo e compartilhe com Sylphiette. Diga, tem um monte de coisas me desgastando, e você me evitando está me deixando preocupado, ou então algo do tipo. Paul mostrou um sorriso largo. Seu olhar foi perturbador. Se as coisas correrem bem, ela vai entender. Pode até resolver te consolar. Então, anime-se. Você tem uma amiga que fará tudo com você. Alguém que ficaria até feliz com isso. Ahá! Agora tinha entendido. Mas, espera, e se as coisas não derem certo? Se isso acontecer, vem a mim. Vou te ensinar o que fazer depois. Espera aí, esse era um plano de vários estágios. Que trapaceiro! Ah, certo. Entendi. De qualquer forma, eu voltarei. Boa sorte, disse Paul, acenando com a mão. Incapaz de esperar mais, saí correndo. Quando saí, podia jurar que ouvi ele falando mais alguma coisa. O que diabos acabei de ensinar para o meu filho de 6 anos? Cheguei ao lugar onde sempre ficávamos, debaixo da árvore, mais cedo do que o normal, já que Sylphie ainda não tinha aparecido. Estava com minha espada de treino, como sempre, mas dessa vez não tinha limpado ela antes de sair, então estava toda suada. O que devia fazer? Realmente não tinha nada que pudesse ser feito. Em tempos assim, só tinha que fazer alguns exercícios mentais. Girei minha espada enquanto traçava algumas simulações em minha cabeça. Ela já conhecia meus pontos fortes. Agora tinha que mostrar minhas fraquezas. Fraquezas. Como devia fazer isso? Ah, certo, podia deixá-la ver como eu estava me sentindo mal. Mas como? Quando seria a hora certa? Devia apenas falar desde o começo? Pareceria estranho. Devia tentar trabalhar nisso conforme conversássemos? Realmente conseguiria? Não, eu conseguiria. Pensando nisso enquanto balançava a espada vagamente, devo ter afrouxado o aperto na mão, já que ela acabou escorregando. Opa!
Segui o caminho dela enquanto deslizava pelo chão, aterrissando bem aos pés de Sylph. Minha mente ficou completamente em branco. Merda! O que devia fazer? O que devia fazer? Qual é o problema, Rude? Sylph estava olhando para mim de olhos arregalados. Mas o que isso significava? Foi porque cheguei perto demais. Bem. Você. Você é realmente fofa, e, queria te ver, mas, não isso. O suor. HMFFA. Suor? O que você quer dizer? Me aproximei fazendo ela recuar. Como sempre, criou uma distância entre nós dois. Era como se fossemos os mesmos polos de mães diferentes. Suor escorria pela minha testa. Minha respiração começou a se acalmar. Bom. Abaixei para pegar a espada de madeira, desanimado. Depois, fiz uma pose de arrependimento, olhando para longe dela. Deixei meus ombros caírem e soltei um longo suspiro. Cara. Sinto que você não gosta mais de mim, Sylph. Por alguns minutos o silêncio reinou. Eu fiz bem? Fiz direito, ou? Ou devia ter parecido mais vulnerável? Ou fui óbvio demais? Ah! De repente, algo segurou minha mão. A sensação foi quente e suave, e quando olhei, vi que era Sylph. Oh! Ela se aproximou. E fazia muito tempo que não se aproximava de mim. Pô! Eu consegui! Sabe, Rude, você tem agido meio estranho ultimamente, disse, com o rosto um pouco triste enquanto falava. Isso me fez voltar aos sentidos. Digo, ela estava certa. Não precisava disso para eu saber que não estava tratando-a da mesma forma que antes. Do ponto de vista de Sylph, essa mudança aconteceu completamente do nada. Uma mudança tão repentina quanto aquelas de jovens mulheres que descobriam que o cara com quem se casariam era um ricaço. Eu não estava agindo assim por gostar. Mas de que outra forma deveria lidar com ela? Não poderia tratá-la da mesma maneira que antes. Não tinha como não ficar nervoso quando perto de uma garota tão bonita assim. Uma garota jovem e bonita, e ainda por cima com a minha idade. Eu não tinha a menor ideia de como ser amigo de alguém assim. Se ela fosse um garoto, poderia ter feito proveito das experiências de minha vida passada, de como lidava com meu irmão quando ele era mais novo. Se eu fosse adulto, e Sylph um pouco mais velha, poderia ter me dado bem usando meu conhecimento sobre simuladores de encontros para adultos. Mas ela era uma garota da minha idade. Além disso, esse não era o tipo de relacionamento que queria com ela. Nós dois éramos jovens demais. Bem, ao menos por enquanto. Eu definitivamente tinha grandes esperanças para o futuro. Deixando tudo isso de lado, era uma garota que foi intimidada. Quando sofri bullying, não tive ninguém do meu lado. Então queria estar lá para ela. Menino ou menina, isso não importava. Isso não tinha mudado. Ainda assim, tratá-la da mesma forma era muito difícil. Eu era um garoto e queria estabelecer um bom relacionamento com uma garota bonita. Mas, só mais tarde. Simplesmente não sabia o que fazer. Talvez devesse ter perguntado sobre isso para o Paul. Sinto muito, disse Sylph. Mas, Rude, eu não te odeio, nem nada do tipo. Tá? Sim, Sylph, eu devia estar com um olhar patético no rosto, já que ela até deu uns tapinhas na minha cabeça. Então, Sylph me mostrou um sorriso lindo e despreocupado. Foi tão maravilhoso. Fiquei comovido, quase à beira de lágrimas. Estive claramente errado, mas foi ela quem pediu desculpas. Peguei na mão dela e a segurei firme. O rosto de Sylph ficou vermelho de surpresa, mesmo enquanto ela olhava para mim e falava. Então, você poderia, por favor, agir normalmente? Aqueles olhos revirados acrescentaram muito peso às suas palavras. Escondido dentro de mim estava o poder que precisava para tomar essa decisão. E assim fiz. Isso mesmo. O que ela queria era normalidade. Um relacionamento igual ao que sempre tivemos. Assim, da melhor maneira possível, iria tratá-la normalmente e faria o possível para não a deixar assustada ou perturbada. Em outras palavras, me tornaria um deles. Bem, supunha que sim. Era hora de virar um protagonista distraído. Capítulo 9. Reunião familiar emergencial. Zenith descobriu que estava grávida. Eu teria um irmãozinho ou uma irmãzinha. Nossa família estava crescendo. Ah, Prude, seu sortudo. Por alguns anos, Zenith ficou preocupada com sua incapacidade de conceber mais um filho.
Eu a ouvi murmurando e suspirando sobre como talvez não fosse conseguir ter mais nenhum, mas há cerca de um mês, seus desejos por comida passaram por uma mudança, e também apareceram náuseas, vômitos e uma sensação contínua de fadiga, em outras palavras, os clássicos sintomas daquelas que ficaram buchudas. Os sentimentos eram familiares, e uma visita ao médico confirmou que seu autodiagnóstico estava praticamente correto. A casa dos Greira ficou alarmada com o anúncio. Como chamaremos o bebê se for menino? E como vamos chamar se for menina? Ainda temos quartos suficientes, certo? Ah, podemos reutilizar as roupas antigas do Rude. Não havia fim para os tópicos a serem discutidos. O dia foi alegre e borbulhou com incontáveis sorrisos. Eu estava sinceramente feliz, muito, esperando ganhar uma irmãzinha. Já que um irmão mais novo poderia destruir todas as coisas preciosas para mim, usando um taco de beisebol. Os problemas não surgiram até o mês seguinte. Nossa empregada, Lilia, descobriu que também estava grávida. Sinto muito. Anunciou bem naturalmente a família quando sentamos à mesa, estou grávida. Nesse instante, toda a família Greira congelou. Quem é o pai? Mas, dadas as circunstâncias, ninguém poderia perguntar. Todo mundo tinha percebido isso em algum momento. Lilia era nossa empregada. Ela mandava quase todo o seu pagamento para a casa de sua família. Ao contrário de Paul, que frequentemente ia à cidade para ajudar a resolver alguns problemas, ou Zenith, que ajudava na clínica local em variados momentos, Lilia quase nunca saía, a menos que tivesse alguma tarefa relacionada ao trabalho, e ninguém tinha ouvido nenhum rumor sobre ela estar desenvolvendo algum relacionamento excepcionalmente próximo com alguém. Talvez fosse resultado de uma aventura casual? Entretanto, eu sabia a verdade. Desde que Zenith engravidou, Paul foi forçado a ficar sem sexo. E ele estava furtivamente se enfiando no quarto de Lilia no meio das noites. Se eu fosse mesmo uma criança, pensaria que estavam apenas jogando cartas ou coisa do tipo. Infelizmente, sabia muito bem o que estava acontecendo. Eles não estavam brincando ou jogando o jogo da velha, claro, devia ser uma brincadeira envolvendo uma empregada, mas não era nada semelhante a um jogo de cartas. Ainda assim, gostaria que tivessem tomado mais cuidado, e os dois deviam estar pensando nessa mesma coisa. Olá, meninos e meninas! A frase do dia é: você pode fazer isso. Hoje vamos aprender tudo sobre a importância da contracepção. Parte de mim queria falar algo assim para Paul, mantendo um rosto totalmente impassível, mas não sabia se o conceito de contracepção era conhecido neste mundo. E, claro, não era como se eu quisesse separar toda a família, jogando toda a merda no ventilador. Além disso, se perturbasse a empregada, tenho certeza de que ela nunca me perdoaria. Ao mesmo tempo, porém, Zenith lançou um olhar direto para Paul, com uma suspeita chocante estampada no rosto. Convenientemente, nossos olhares se voltaram para ele ao mesmo tempo. Foi mal. Deixou escapar. Esta criança deve ser minha. Minha nossa. É sério? Bem, não, suponho que devia elogiar a honestidade desse homem. Suponho que, já que sempre falava para ser honesto, ser um homem de verdade, não esquecer de proteger as mulheres e nunca impor seu senso de honra, além de outras coisas imponentes e fora de moda, o mínimo que podia fazer era colocar em ação o que pregava. Bem, tanto faz. Eu não poderia dizer que o odiava por isso. Enfim, esse era realmente o pior dos cenários. Esse sentimento se solidificou quando vi Zenith se levantando, com o rosto lívido, sua mão já subindo no ar. E assim foi invocada uma reunião familiar emergencial, com participação especial da Lilia. Foi Zenith a primeira a quebrar o silêncio. Ela detinha a autoridade nesta reunião. Então, o que vamos fazer? Pelo que pude ver, Zenith estava tão calma quanto possível, em vez de ter um ataque de histeria, falando sobre como o marido a traiu, contentou-se com um único tapa. Uma marca tão vermelha quanto uma folha de bordo estampava a bochecha de Paul. Depois de ter ajudado com o parto da dona da casa, disse Lilia, presumo que deverei me despedir. Ela parecia bem calma também. Será que isso era algo comum neste mundo? Paul estava todo encolhido em seu lugar. Quanta dignidade paternal! E quanto à criança? Perguntou Zenith. Estava pensando em dar à luz em Fitoa e depois criar o bebê em minha cidade natal, respondeu Lilia. Você é do sul, não é? Isso mesmo. Ficará fisicamente esgotada após o parto, disse Zenith. Não estará em condições para fazer uma longa viagem. Talvez sim, mas não tenho nenhum outro lugar para onde ir. A região de Fitoa ficava na parte nordeste do Reino Azura. Com base no meu entendimento, para alcançar o que era considerado o sul,
levando todo o contexto geográfico em conta, demoraria mais de um mês e exigiria alternância entre múltiplas diligências. Ainda assim, seria pelo menos um mês inteiro viajando por terras seguras e com um bom clima, e andar em diligências não era exatamente um tipo de sofrimento. Isso, porém, era ao se tratar de um viajante típico. Lilia não tinha dinheiro. Ela não podia se dar ao luxo de andar em diligências e teria que ir a pé. Mesmo se os Greyrats pagassem suas despesas de viagem, isso não tornaria o processo menos arriscado. Ela seria uma mulher, viajando sozinha, tendo dado à luz recentemente. Se eu fosse um cara mau e a visse, o que faria? Atacaria. Ela era um alvo fácil, praticamente implorando para ser acertada. Seria só tomar a criança como refém e manter a mãe distraída com promessas vazias. Enquanto isso, poderia tomar todo o seu dinheiro e posses. Deduzi que a escravidão existia neste mundo, então, no final, tanto a mãe quanto a criança seriam vendidas. Mesmo com as pessoas dizendo que o Reino Azur era o mais seguro do mundo, isso não significava que era completamente livre de malfeitores. Aposto que ainda havia uma alta probabilidade de um ataque acontecer. E, como Zenith havia dito, também existia o aspecto físico que deveria ser considerado. Mesmo que Lilia tivesse a força necessária para isso, e quanto à criança? Um recém-nascido poderia suportar uma longa jornada dessas? Provavelmente não. Claro, se Lilia não sobrevivesse à jornada, a criança também não iria. Mesmo se ela simplesmente adoecesse, ou se não tivesse dinheiro para consultar um médico, estaria preparada para isso. De repente, vi a ilusão de uma Lilia morta em meio a uma nevasca, com um bebê nos braços. Eu, por exemplo, não queria vê-la acabar com esse tipo de destino. Querida. Paul começou a dizer. Ela não poderia simplesmente. Você, cale a boca! Zenith gritou, cortando. Ele se encolheu feito uma criança arrependida. Definitivamente, esse era um caso em que não tinha o direito de falar. Paul era o maior inútil do local. Zenith roeu as unhas com um olhar consternado. Ela também estava em meio a um claro conflito. Não queria que Lilia sofresse, pelo contrário, eram boas amigas. Considerando como passaram os últimos 6 anos cuidando da casa juntas, provavelmente era justo dizer que eram melhores amigas. Bem, o único problema era Lilia estar carregando um filho de Paul. Se ela tivesse engravidado em qualquer outra circunstância, Zenith com certeza a abrigaria, e permitiria que, não, insistiria para que a criança fosse criada em nossa casa. Com base na conversa, presumi que o aborto não era algo facilmente acessível neste mundo. Zenith parecia estar lutando com duas emoções independentes, sua afeição por Lilia e os sentimentos por ser traída. Considerando as circunstâncias, achei que ela era incrível por ser capaz de deixar as emoções de lado no momento. Se fosse eu, teria cedido ao ciúme. O fato de Zenith conseguir manter a calma parecia estar ligado à atitude de Lilia, ela não tentou falar nada e assumiu total responsabilidade por ter traído a família que serviu por tanto tempo. Se alguém me perguntasse, era Paul que deveria assumir toda a responsabilidade. Era estranho jogar toda a culpa em Lilia. Muito, muito estranho. Eu não poderia permitir que tudo fosse colocado em termos tão estranhos. Decidi ajudá-la. Eu estava em dívida com ela. Não fizemos muitas coisas juntos, e quase nunca conversávamos, mas sempre estava lá, pronta para ajudar. Ela até mesmo me levava toalhas quando eu estava praticando com a espada, me dava banhos quando voltava para casa ensopado, me buscava cobertores nas noites mais frias, organizava as prateleiras quando eu colocava algum livro no lugar errado. Mas, o mais importante, mais do que qualquer outra coisa. Ela sabia sobre minha preciosa calcinha, e manteve isso em segredo. Sim, Lilia sabia disso. Aconteceu quando ainda achava que Sylphie era um garoto. Estava chovendo, e eu estava no meu quarto lendo e revisando minha enciclopédia botânica quando ela entrou e começou a cuidar da limpeza. Estava tão absorto na leitura que nem percebi que, conforme limpava, foi chegando mais perto do meu esconderijo secreto na prateleira. Quando percebi, já era tarde demais, já estava com minha preciosa calcinha em mãos. Fui tão estúpido. Por quase 20 anos fiquei completamente recluso, deixando minhas coisas jogadas pelos cantos, sem me preocupar com ninguém tropeçando nas coisas. Eu até mantinha minha pasta de pornografia na área de trabalho. Talvez minha habilidade para esconder as coisas tenha enferrujado graças a isso, mas não esperava que minhas coisas fossem encontradas com tanta facilidade. Na verdade, tinha até me esforçado para esconder aquilo. Esse era um tipo de superpoder que as empregadas tinham? No fundo, senti algo começar a desmoronar e pude ouvir o sangue começando a correr em minha cabeça. O interrogatório começou. Lilia perguntou. O que é isso? Respondi. Sim, o que é isso? Ahá! Lilia disse.
tem cheiro. Respondi. Sim, acho que talvez seja algo como óleo de gergelim ou coisa do tipo, não? Lilia perguntou. De quem é? Respondi. Me desculpe. É da Roxy. Lilia perguntou. Não deveria lavar? Respondi. Ah, não lave. Ela, sem dizer nada, devolveu meu tesouro de volta ao seu esconderijo sagrado. Então, enquanto eu tremia de medo, saiu do quarto. Naquela noite, me preparei para a inevitável reunião de família, mas nunca aconteceu. Passei a longa noite tremendo de medo no meu futon, mas mesmo quando a manhã chegou, não aconteceu nada. Ela não contou para ninguém. Eu tinha que pagar essa dívida. Mãe? Chamei, mantendo meu tom o mais infantil possível. Por que todos estão agindo de maneira tão sombria a respeito de eu ganhar 2 irmãos ao mesmo tempo? Eu queria passar a impressão ingênua de, ei, se a Lili está grávida, então significa que nossa família vai ficar ainda maior. Viva! Por que todos estão tão chateados com isso? Por que Lili e seu pai fizeram algo que não deveriam, disse Zenith suspirando, uma raiva insondável estava misturada com essas palavras. Mas não foram dirigidas a Lilia, ela sabia muito bem quem era o culpado da situação. Ah, entendi, falei. Mas Lilia pode ir contra a vontade do pai? O que quer dizer com isso? Perguntou Zenith. Estava na hora de Paul colher o que plantou. Bem, eu sei que o pai insistiu bastante. O quê? Isso é verdade? Perguntou Zenith, olhando para Lilia com surpresa. Ela estava com seu mesmo rosto de pedra de sempre, embora tivesse levantado uma sobrancelha com a curiosidade, como se minha afirmação fosse real. E aí encontrei minha abertura. Há algum tempo, levantei no meio da noite para ir até o banheiro e, quando passei pelo quarto da Lilia, ouvi o pai falar algo como: Abra suas pernas. Hein? Paul deixou escapar. Droga, Rude, o que diabos vou? Calhe a sua boca, Paul. Disparou Zenith, deixando-o em xeque. Lilia, isso é verdade? O olhar dela vagou. Então, bem, na verdade, ela estava enrolando? Ah, entendi, respondeu Zenith, parecendo ter entendido tudo. Você não pode dizer isso em voz alta. Paul piscava os olhos sem parar, abria e fechava a boca várias vezes, igual um peixe dourado, sem nenhuma palavra saindo. Perfeito. Hora de acabar com tudo. Mãe, eu não acho que a Lilia seja culpada. Suponho que não. Acho que a culpa é do pai. Suponho que seja. Não seria certo que ela ficasse em uma posição complicada por causa de uma coisa que é culpa do pai. Suponho que sim. As respostas de minha mãe foram mais descomprometidas do que imaginei. Eu só precisava pressionar um pouco mais. Eu me divirto brincando com a Sylvie todos os dias, então acho que será muito bom que meu irmão ou irmã tenha alguém da mesma idade para brincar. Eu suponho que sim. E, além disso, mãe serão meus 2 irmãos mais novos. Certo, Rude. Entendi. Você ganhou. Zenith soltou um longo suspiro. Nossa, mas que maneira de mandar eu ficar quieto, mãe. Lilia, insisto que você fique conosco, pronunciou Zenith. Você já faz parte da família. Não vou deixar fazer algo tão tolo quanto partir. E essa parecia ser a palavra que encerrava o assunto. Ou arregalou os olhos. Lilia levou a mão à boca, tentando conter as lágrimas. E assim, com toda a responsabilidade jogada em Paul, passamos por tudo sem maiores problemas. No final, Zenith começou a olhar para ele com a frieza de alguém que estaria a ponto de matar um porco. Minhas bolas encolhiam só de imaginar a punição que ele poderia receber. Com aquele olhar ainda nos olhos, ela simplesmente voltou para o quarto. Lilia estava chorando, seu rosto vazio e sem expressão, mas com lágrimas escorrendo dos olhos. Paul parecia estar em conflito sobre dever abraçá-la ou não. Por enquanto, deixaria aquele playboy fazer o que quisesse. Segui Zenith. Se essa situação acabasse em divórcio, isso desencadearia uma série de problemas. Bati na porta do quarto e ela enfiou a cabeça para fora. Mãe, falei, decidindo ir direto ao ponto, as coisas que eu disse antes foram todas mentiras. Por favor, não odeie o pai. Por um momento, Zenith ficou surpresa, mas então fez uma careta e gentilmente deu um tapinha na minha cabeça. Eu sei, querido. Nunca teria me apaixonado por um homem tão terrível, disse ela. Seu pai tem um fraco por mulheres, então me preparei para o dia em que algo assim aconteceria. O pai tem um fraco por mulheres? Perguntei, fingindo ignorância. Sim. Nos últimos tempos nem tanto, mas antigamente ele era bem sem vergonha.
Você pode ter um monte de irmãos e irmãs mais velhos por aí, Rudy. Ela então colocou um pouco mais de pressão na mão que estava bagunçando meu cabelo. Certifique-se de que você não será assim, viu, Rudy? E esfregou, não, agarrou o topo da minha cabeça com bastante firmeza. Certifique-se de tratar Sylvie muito bem, viu, Rudy? Ah, ai. Claro, mãe. E, isso machuca. Parecia até que ela estava prevendo o futuro. As coisas ficariam bem se continuassem assim. Independentemente de qualquer coisa, tudo foi considerado culpa do Paul. Ainda assim, era difícil saber que meu pai era um maldito hedonista. Não havia mais segundas chances comigo, senhor. No dia seguinte, a prática com espadas foi extremamente dura. Eu era capaz de acompanhar o ritmo dele e tudo mais, mas só queria que não me tratasse assim. Ponto de vista da Lilia. Eu vou me adiantar e dizer, fui eu quem seduziu o Paul. Não tinha intenção de fazer isso quando cheguei a esta casa. Mas ouvir os gemidos deles noite após noite e limpar um quarto que cheirava a um homem e a uma mulher satisfeitos, que eu tinha minhas necessidades e elas estavam se acumulando. No começo, fui capaz de lidar com essas necessidades por conta própria. Observar Paul praticando no quintal todas as manhãs, no entanto, alimentou o fogo dentro de mim, um que nunca tinha sido apagado por completo. Observá-lo praticando me lembrou da nossa primeira vez. Ainda éramos tão jovens quando ele frequentou o centro de treinamento. Paul entrou no meu quarto em uma noite, e foi isso. Não o detestava, mas certamente também não o amava. Não era algo exatamente romântico. A próxima pessoa que avançou em minha direção, porém, foi aquele ministro gordo e careca. Isso certamente fez eu pensar que Paul era melhor. Além disso, quando soube que ele estava contratando uma empregada, imaginei que poderia usar aquele acontecimento para alavancar as negociações. Paul se tornará um sujeito muito mais másculo do que naquela época, qualquer semelhança com uma criança sumiu, substituída pelo olhar de um homem que refinou tanto seu físico quanto mente. Ao vê-lo, um dos primeiros pensamentos que passaram pela minha cabeça foi que os últimos 6 anos foram gentis com ele. No início, não tentou dar em cima de mim. De vez em quando, porém, flertava um pouco, e isso me deixava ainda mais excitada. Consegui resistir, mas sabia que estava caminhando em uma linha muito tênue. E tudo desmoronou quando Zenith ficou grávida. Sabendo que Paul tinha libido de sobra, percebi que seria minha oportunidade. Vi minha chance e o chamei para o meu quarto. Então, de certa forma, a culpa foi minha. Mas fui perdoada. Deus me perdoou. Aquele moleque esperto, ele conseguiu deduzir corretamente o que tinha acontecido, manipulou a conversa exatamente como queria e até tratou das coisas com elegância. Ele era tão equilibrado e calculista, parecia até que já tinha experiência com essas coisas. Seria um incômodo? Não, seria melhor desistir enquanto ainda estava ganhando. Deus me assustava, e por isso fazia questão de evitá-lo o máximo possível. Ele era esperto, provavelmente percebeu que eu evitava. Mesmo assim, me salvou. Não podia imaginar como isso seria bom para ele, mas ele decidiu tudo sobre mim e minha criança por conta própria. Deveria a ele pelo resto da vida. Aí estava alguém que merecia meu respeito. Sim, merecia. Eu lhe deveria por todo o tempo que vivesse. Assim, uma vez que a criança em minha barriga nascesse em segurança, e uma vez crescida, a colocaria a serviço do jovem mestre Rudeus. Vários meses se passaram sem que mais nada de importante acontecesse. Sylvie estava melhorando bem rápido. Agora ela já era capaz de lançar feitiços de nível intermediário sem nenhum encantamento, e estava chegando ao ponto até de obter alguns efeitos mais sutis. Em comparação, minha habilidade com a espada continuava relativamente igual. Melhorei um pouco, mas não consegui vencer Paul nenhuma vez, então seria difícil ficar animado com o meu desempenho. A atitude de Lilia também mudou. Anteriormente, ela sempre ficava em guarda quando perto de mim, mas como eu brincava com magia desde quando muito pequeno, era natural. Embora nada tenha realmente mudado quanto à não manifestação de emoções, senti que suas palavras e maneirismos agora transmitiam uma avassaladora sensação de reverência por mim. Entendi que ficou feliz com minha ajuda, mas queria que fosse com mais calma. Ao menos, desde aquele incidente, Lilia começou até a conversar comigo, principalmente para contar velhas histórias sobre Paul. Pelo visto, os dois estudaram a espada no mesmo local de treinamento por muito tempo. Ela me contou as coisas, sobre como Paul era talentoso naquela época, mas odiava praticar. Ou sobre como Paul matava os treinos para ficar galanteando pela cidade. Ou sobre como Paul tinha entrado no quarto dela e tomado sua pureza. Ou sobre como Paul finalmente fugiu do centro de treinamento. Pouco a pouco, Lilia começou a se abrir para mim. Quanto mais me contava sobre o passado, mais minha opinião sobre Paul piorava. Ele era um trapaceiro e um mulherengo. Um verdadeiro lixo.
Não era como se ele estivesse podre, mas tinha passado do ponto. Era infantil, irresponsável, e parecia ter algo que despertava o instinto materno das mulheres. Tentou ser um pai bom e rigoroso para mim, mas não conseguiu manter essa fachada. Quando se concentrou nisso, demonstrou-se franco e direto, e eu tinha certeza de que não era um cara mau. Vamos, olhe para mim, disse Paul, me tirando de meu transe. Estávamos no meio da prática de espadas. Você não quer crescer e ser um cara legal igual seu pai? Esse cara, sinceramente. É legal ser um cara que trai a esposa e cria o risco de destruir a família? Nai, ele fez uma careta. Ao olhar para sua cara, resolvi tomar um pouco mais de cuidado. Supunha-se que eu era um jovem que não sabia dessas coisas. Olha, disse, se falar isso te incomoda tanto, poderia, por favor, manter as mãos longe de alguém que não seja mãe? Fora Lilia, certo? Esse homem não tinha aprendido nada. Da próxima vez, a mãe pode resolver voltar a viver com a família dela sem nem dizer nada. Gu. Esse cara estava querendo construir um harém? Ficar aposentado, afastado no interior, onde tinha uma bela esposa, uma empregada com quem pudesse brincar sempre que quisesse, e um filho para treinar no caminho da espada? Essa era provavelmente a melhor perspectiva dele. Seria como terminar com Luiz e Siesta no final daquela série de light novels. Mas não era assim para mim. Lembrei do olhar de Zenith quando nossa reunião de família acabou. Eu queria ter um olhar daqueles em minha direção? Obrigado, mas uma esposa bastaria para mim. Bem, você é um cara, disse Paul, sabe como é, ele ainda estava se recusando a recuar. Eu sabia o que queria dizer, mas isso não significava que concordava. O que um garoto de 6 anos de idade saberia? Bem, fique com a Sylvie, você gosta dela, não é? Ela será linda quando crescer. Bem, eu com certeza não poderia discordar disso. Acho que você está certo. Embora eu ache que ela já é muito fofa. Então você entende. Acho que sim. Hehehehe. Olhei para Paul só para vê-lo todo sorridente. Seu olhar não estava direcionado para mim, mas para algo mais além. Me virei e vi Sylvie parada lá. Era raro ela vir em nossa casa. Com um olhar mais minucioso, notei que estava ligeiramente corada, com as mãos inquietas. Devia ter escutado. Vamos lá, repita o que acabou de dizer, falou Paul. Soltei um bufo. Não conseguia entender esse cara. Acho que Paul ainda tinha um longo caminho a percorrer. Até palavras sinceras acabavam perdendo o impacto se fossem escutadas com tanta frequência para chegar ao ponto de se acostumar. Repetir as mesmas palavras era inútil. Então, só dei um sorriso mudo para Sylvie e dei um aceno. Além disso, ela tinha só 6 anos, ainda era uma década cedo demais para pensar nesse tipo de coisa. Eu também te acho legal, Rude. Ah, é? Obrigado, Sylvie. Revelei um enorme sorriso esperando que meus dentes brancos pudessem revelar um brilho deslumbrante, embora, claro, isso não aconteceu. Sylvie era muito bem educada, quase confundi aquele olhar em seu rosto com sinceridade. Certamente quis dizer que ela era fofa, mas não tinha nenhum sentimento romântico por trás disso. Agora não, ainda era cedo. Tudo bem, pai. Nós vamos dar uma saída, falei. Não fique se esfregando por aí, viu? Ah, vamos lá. Como se eu fosse. Estamos falando de mim, não de você. Mãe. Comecei a chamar. Ô pai. Gá. Não, pare. E, assim, nossa casa voltou a ser pacífica. Logo após isso, Zenith deu à luz. Foi uma experiência complicada, um parto pélvico. Com Lilia grávida, chamou pela parteira da aldeia, uma mulher bem mais velha, mas até ela disse que essa situação era desesperadora. Foi bem ruim. O parto levou algum tempo, com mãe e filho em risco. Lilia usou todo o seu conhecimento para ajudar, e eu colaborei lançando vários feitiços de cura, mesmo não sendo ótimo neles. No final, nossos esforços foram o bastante e o parto foi bem sucedido. O bebê chegou a este mundo em segurança, soltando seus primeiros gritos bem saudáveis. Era uma garota. Ganhei uma irmã mais nova. Fiquei feliz por não ser um irmão. Mas o alívio durou pouco, já que logo depois Lilia também entrou em trabalho de parto. Todos já estávamos exaustos, de ombros baixos. As palavras parto prematuro inclusive passaram pela minha mente. Desta vez, entretanto, a parteira conseguiu cuidar de tudo. Embora pudesse não ser boa com partos pélvicos, os prematuros eram algo com que alegava ter experiência. Às vezes a sabedoria realmente vem com a idade.
Fiz como a parteira instruiu, chutando a bunda de Paul para tirá-lo daquele transe para que levasse Lily até o meu quarto. Enquanto ele cuidava disso, usei magia para preparar um banho para o recém-nascido, peguei todos os panos e toalhas limpas que tínhamos e voltei até a parteira. Deixaria ela lidar com tudo a partir de então. No momento em que o bebê nasceu, Lilia corajosamente chamou pelo nome de Paul. Ele estava ao seu lado, esbanjando doçura, apertando sua mão. O bebê era menor que o de Zenith, mas soltou o mesmo tipo de choro saudável. Também era uma garota. 2 meninas. 2 irmãzinhas. Paul riu timidamente consigo mesmo, refletindo sobre suas 2 crianças serem meninas. Pela segunda vez naquele dia, pude ver o enorme sorriso bobo de um pai em seu rosto. Ele estava em uma situação invejável. As mulheres em nossa casa agora tinham dobrado em número. Quem ia acabar sendo esquecido em uma situação assim? Provavelmente o cara que traiu a mulher batendo na porta da empregada. Eu esperava me estabelecer como o irmão mais velho legal, e não parecia que Paul seria respeitado. A filha de Zenith recebeu o nome de Noor. A de Lilia foi chamada de Aisha.